A paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. E o Espírito Santo de Deus possa estar entre nós, abrindo o nosso entendimento e também nos tocando, para que nós possamos sentir a sua presença. Meus irmãos e queridos amigos, já aconteceu alguma vez de vocês estarem esperando algo de Deus e, de repente, vocês acharem assim que talvez Deus tenha se enganado, ou talvez você está pedindo uma coisa, Deus fez de uma forma diferente, coisa desse tipo. Muitas pessoas já passaram por esses momentos, Muitas pessoas já passaram por isso, e pedindo alguma coisa para Deus, mas o caminho que Deus tomou foi muito diferente daquilo que a pessoa esperava. Então, eu tenho aqui uma reflexão para hoje, que diz assim, que Deus faz tudo com perfeição. Então, eu vou me basear aqui no Salmo 18:30, Salmo 18:30, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ou é poder, e Ele é escudo para todos os que nele confiam. Deus é o nosso escudo. O caminho de Deus sempre é perfeito. A sua palavra jamais volta para Ele vazia. Ela sempre faz aquilo que lhe apraz. E Ele é um escudo para todos nós. Ele é nosso caminho e Ele é a nossa proteção. Então, uma história. Eu sempre gosto de contar uma historinha assim, que é para poder exemplificar. Porque é para a gente poder se colocar naquela situação, entender o trabalhar de Deus. Isso aí é muito importante na nossa vida, é entender o trabalhar de Deus. Então a historinha diz assim, que certa vez, depois de trabalhar muito durante o ano todo, um homem temente a Deus conseguiu, enfim, tirar um mês de férias. E ele decidiu que pegaria um avião e viajaria para um continente distante. Durante a viagem, quando o seu avião sobrevoava o Oceano Índico, o pior aconteceu. Um dos motores da aeronave teve um pano e o piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado em alto mar. Uma situação muito constrangedora, muito difícil da gente passar. Quase todas as pessoas daquele voo morreram. Mas o homem cristão conseguiu se agarrar a um objeto que permitiu que ele não se afogasse. Ele ficou boiando por dias, até que avistou uma ilha deserta. Feliz com aquele milagre, o homem nadou até a praia e, mesmo cansado, com fome e sede, agradeceu a Deus por aquele livramento de morte. Até aqui, tudo bem. O homem estava desesperado, ele agradeceu a Deus por esse livramento. Na ilha, ele se alimentou de peixes, frutas e ervas. Mais forte, depois que ele tinha se alimentado, que ele ficou mais forte, ele derrubou alguns coqueiros e, com muito esforço, conseguiu construir uma cabana. A cabana não era necessariamente uma casa, mas servia muito bem para protegê-lo do frio da noite e das constantes chuvas que caíam naquela região. Mais uma vez, aquele náufrago se sentiu grato pela misericórdia de Deus com a sua vida. E na mesma noite preparou um jantar de ação de graças ao Senhor. A partir daquele momento, ele estaria protegido, inclusive de animais selvagens que poderiam viver naquela ilha. Certo dia, o homem foi ao mar para pescar sua próxima refeição e o resultado não poderia ter sido melhor. O almoço e o jantar daquele dia estavam garantidos. Ele tinha conseguido pegar bastante peixe. Mais uma vez, ele dobrou os joelhos e agradeceu a Deus. Porém, ao voltar para a sua cabana, ele se decepcionou profundamente ao ver que a sua cabana havia sido destruída por um incêndio inexplicável.
não sabia de onde tinha vindo aquele incêndio. Ele não tinha deixado nada aceso e de repente a cabana pegou fogo. A cabana foi totalmente queimada e a fumaça do incêndio podia ser vista de muito longe. Muito triste, ele se sentou na areia e, chorando, começou a falar, a exclamar a Deus, ou se lamentar, melhor dizendo. Deus, como o Senhor pode permitir que isso acontecesse? Ele dizia a Deus. O Senhor sabe como foi difícil construir essa cabana e como ela era importante para me abrigar. Mas mesmo assim o Senhor deixou que ela se queimasse. O Senhor não tem compaixão de mim? Depois de tudo que Deus tinha feito para ele, né, os livramentos, ele ainda falou isso para Deus. Deus não tem compaixão de mim? Aí, mal tinha acabado de se lamentar aquele homem, sentiu uma mão tocar em seu ombro e uma voz dizer: vamos, Senhor. Assustado, imediatamente ele se virou para ver quem havia falado com ele e ficou surpreso ao ver que era um marinheiro fardado que lhe disse: vamos, Senhor, viemos te buscar. Mas o homem respondeu: mas como isso pode ter acontecido? Como souberam que eu estava perdido aqui na ilha? Ora, a nossa tripulação viu os sinais de fumaça que o Senhor fez pedindo socorro, que era a fumaça da cabana. O nosso capitão então ordenou que o navio parasse e que eu viesse te buscar com aquele bote que está ali na praia. Aquele homem, que há pouco tempo estava desiludido, achando que Deus não se importava com ele, foi levado ao navio de volta para casa, emocionado com o que aconteceu. Muitas vezes, agora vem a conclusão, né, dessa história, muitas vezes Deus queima a nossa cabana. Ou seja, Deus pega um caminho diferente que nós não esperamos que Ele faça isso. Que nós podemos até entender o propósito que Deus tem na nossa vida, mas o processo nós não conseguimos entender. E se você quer viver o propósito, você precisa passar pelo processo. Foi o que aconteceu com esse homem. Deus tira de perto de nós tudo aquilo que nos oferece uma falsa segurança, para nos mostrar que se perdeu foi um ex-namorado ou uma namorada, talvez seja isso, né? Ou um ente querido que partiu, ou um emprego que dava uma estabilidade que a pessoa perde, que isso tudo não importa. Este é o momento para você refletir e principalmente agradecer, mesmo sem ter todas as respostas. É como eu disse, o processo você não vai conhecer, você vai passar pelo processo. Você pode conhecer o propósito, mas se você aguentar o processo, você viverá o propósito de Deus na sua vida. Pois Deus sabe o que faz. Deus sabe tudo o que faz, Ele faz com perfeição. Então peça ao Senhor que cumpra sempre a vontade dEle na sua vida, porque a vontade de Deus é perfeita, pois ela é boa, perfeita e agradável. Jó, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, para nós terminarmos aqui essa reflexão, Jó diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Que Deus te abençoe e que essa reflexão sirva para te animar e para cada vez que você passar por algum problema, você se lembrar dessa historinha. Deus está no controle. Se você pôs a sua vida nas mãos de Deus, creia que Ele está no controle e Ele vai dar a saída. O caminho que Ele vai usar me interessa. Passe pelo processo, mas você vai alcançar o propósito, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, amém?